Lucas capítulo 10, versículo 17. Triunfando sobre o mal. Então, os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Ao que Jesus lhes revelou: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Louvado seja Deus. Amados, a palavra de Deus descreve os cristãos, os seguidores de Cristo, os discípulos, as discípulas de Cristo Jesus, como sendo pessoas vencedoras, ou mais que vencedores. É muito interessante que nós, em circunstâncias pontuais, somos tomados por dó, temos dó das pessoas, e muitas vezes socorremos alguém, fazemos algo em favor de alguém por dó, por a pessoa estar num estado de necessidade, por a pessoa estar numa situação que ela mesma entrou, e aquilo provoca em nós, não é compaixão, é dó, e nós então fazemos alguma coisa por aquela pessoa. Mas saiba você que Deus não faz nada para ninguém por dó. Deus não trata um ser humano sequer como coitadinho. Deus conhece cada um de nós, e Deus não vê nenhum dos seus filhos e filhas, nenhuma de suas criaturas, como pessoas frágeis, fracas e miseráveis, no sentido de se apequenar e se encher de autocomiseração. Ninguém vai ser agraciado por Deus por se achar o pior dos piores. Não existe uma promessa na Bíblia para coitadinho. Não existe uma promessa na Bíblia para pessoas que estão sofrendo, se sentindo rejeitadas. As promessas da Bíblia, as promessas de Deus contidas na Bíblia, são para vencedores. Por quê? Porque essa é a visão que Deus tem de você, essa é a visão que Deus tem de mim, essa é a visão que Deus tem de nós. Aquele que nos criou sabe quem nós somos, sabe o que nós podemos realizar, sabe quem nós podemos ser na terra, conforme o projeto dele para cada um de nós no céu. Me ajude por bondade e misericórdia. Diga para alguma pessoa perto de você: Deus não tem dozinha de ninguém. Não, Deus tem sim projetos gloriosos para a sua vida e para a minha. Deus tem sim planos de paz e não de mal para as nossas vidas. Deus tem sim coisas maravilhosas para operar em nós e através de nós. Eu posso ouvir um amém da sua boca? Amém. Leia o livro do Apocalipse, sem preocupação de entender todas as figuras que estão ali, mas você vai ver vez após vez, Jesus revelando para o apóstolo João promessas para os seus filhos, mas não tem uma promessa para coitado, não tem uma promessa para miserável, só tem promessa para vencedor. E você é vencedor. Em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Em 1 João capítulo 5, versículo 4 está escrito: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Olha que interessante, Jesus diz que esse mundo está nas mãos do maligno. Jesus disse que o sistema mundano é comandado pelo maligno. Agora também está escrito que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Se vence o mundo, vence o mal, pode triunfar sobre as hostes da maldade. Agora, quem é nascido de Deus, esse mesmo livro de 1 João diz, essa mesma epístola diz, não vive na prática do pecado. Antes, Deus o guarda, ou aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca.
Quem nasceu de Deus venceu o pecado, passou da morte para a vida. A palavra de saudação diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora, todos aqueles que entregaram a vida para Jesus automaticamente vencem o mundo? Sim ou não? Não. Deveria sim ser, mas nós não entregamos a vida para Jesus e ficamos no mesmo lugar. Nós precisamos nos movimentar, e nós vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós fazemos escolhas, se queremos viver os princípios de Deus, ou se queremos andar no curso do mundo. Tem pessoas sentadas aqui nessa noite, se nós fôssemos para a sessão revelação, que amam a Deus, são gratas a Deus pelo que Deus fez na vida dos seus avós, na vida dos seus pais, mas praticam coisas com consciência de que aquilo não é agradável a Deus. E a Escritura Sagrada diz assim: não se engane, de Deus não se zomba, aquilo que o ser humano plantar, ele vai colher. Não tem como plantar e não colher. Quando eu vivo o princípio então se estabelece sobre a minha vida, a promessa se cumpre, e Deus pode realizar em mim, através de mim, aquilo que Ele já preparou desde antes da fundação do mundo. Quando eu quebro o princípio, lá do trono o pai olha e diz para o filho: olha, meu filho, faça alguma coisa aí, clama aí por essa criaturinha, meu filho, porque do jeito que ele está fazendo, o meu cachorro vai latir no portão dele. Você sabe quem é o cachorro de Deus? Sabe quem é o cachorro de Deus? O cachorro de Deus é o diabo. O cachorro de Deus é o diabo. Ele é derrotado, sua cabeça foi esmagada, mas ele tem autoridade para agir na vida daqueles que quebram os princípios, como se a palavra de Deus fosse uma coisa à toa. Infelizmente, irmãos, nós temos um inimigo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os poderes espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. Jesus falou que esse inimigo cega o entendimento das pessoas. Ele é real. Está escrito que a vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo. Mas como Deus respeita o ser humano, é o ser humano que faz suas escolhas, e a maioria prefere andar do jeito que o diabo gosta do que do jeito que Deus quer. Do jeito que Deus quer é maravilhoso, mas dá trabalho. O que é mais fácil? Ficar vendo tudo que não presta na televisão de sexta-feira, das 10 da noite até as 4 da manhã, ou vir para a vigília às 10 da noite? O que é mais fácil? É mais fácil ficar na frente da TV, muito mais fácil. Quantos aqui já ficaram na frente da TV, começando lá pelas 8, 9 da noite até de madrugada? Levante sua mão. Levanta aí, pelo amor de Deus. Eu já também, sei lá quantas vezes. Quando eu era jovem, então, principalmente na sexta-feira, que passava Fred Krueger. Quem lembra da sexta-feira 13? Santo de Israel, não levantava nem para ir para o banheiro por causa do medo. E quando acabava o filme, a gente pensava: e agora, durma aqui ou vou para a cama? Quantos de nós, eu acredito que todos, até quem não teve força ou coragem para levantar a mão, é quase impossível alguém não ter passado alguma madrugada na frente da TV, ou na bailanta do Tibúrcio. O que é mais fácil? Repetir isso até ficar caduco, ou buscar a presença de Deus de modo extraordinário? Mais fácil é viver o curso do mundo. Mas eu e você já nascemos de Deus, e o que vence o mundo, o triunfo que vence o mundo é a nossa fé. Olha que interessante. Então não é a minha miséria, não é o meu sofrimento, não é o meu estado de necessidade que move a mão de Deus, mas é a fé que Ele mesmo nos deu. Você pode levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus? A fé que você tem foi Deus que te deu, e ainda que ela seja micro, é suficiente, porque o nosso Deus é macro. A minha vitória, a tua vitória, a nossa vitória, o nosso triunfo sobre o mal, não depende dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Se a conta está azul ou está no vermelho, depende da nossa fé em Deus. E quem tem fé fervorosa, guarda os princípios daquele que nos chamou para a sua maravilhosa graça.
E o apóstolo João continua perguntando: quem é que vence o mundo? Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus não vive mais por viver. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus agora tem vida com um propósito. Sabe que tem uma missão. Sabe que está na terra não apenas de passagem. Ou seja, meu irmão e minha irmã, vida vitoriosa está absolutamente ligada à fé que obedece o mandato, os princípios, a vontade de Deus. Não existe vida vitoriosa sem obediência. Você pode ter o conhecimento que for, mas se esse conhecimento não é acompanhado por obediência, você experimenta uma ou outra vitória, mas o sentimento que prevalece na alma é o de derrota. Agora, quando você guarda os princípios, ama os mandamentos, busca a vontade de Deus, independente da circunstância, você levanta a mão para o céu e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é uma vida por fé. Isso é uma vida fundamentada em agradar aquele que nos criou e que é um Deus mega, ultra, super exigente. E o texto sagrado de Lucas 19 é uma narrativa da experiência gloriosa que os discípulos de Jesus Cristo tiveram ao manifestar a coragem para viver o envio de ir. Irmãos, eu, há uns 5 anos atrás, fui num resort lá em Pernambuco, Porto de Galinhas. Quem já foi lá? Olha quanta gente já foi. Lugar maravilhoso, comida à vontade, cachaça à vontade, mas não bebo, né? Nós fomos porque nós fizemos a loucura de investir numa empresa de Bitcoin. Levamos um ferro lascado. Mas o prêmio para investir naquele trem, um dos prêmios que investisse um certo valor, era viajar para aquele lugar. Então o lobo pegou todo mundo feliz, e a maioria das pessoas voltaram a investir mais ainda. Nós não, só tinha um pouquinho para investir, mas nós fomos lá para o resort. E lá nesse resort, foi muito bom, foi muito gostoso. E o que tem de gente que faz a sua economia, que guarda o seu recurso para viajar para algum lugar. E essa viagem para esse lugar é com qual propósito? Descansar. Qual o propósito? Renovar as forças. Qual o propósito? Ficar interiormente melhor. E eu pergunto para você que já foi, você voltou assim? Não! Você volta mais feliz, volta mais gordo, às vezes fisicamente até mais cansado. Quem concorda comigo? É avião, Sabe por quê? Jesus disse assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você pode viajar para onde você quiser, mas sabe onde você vai encontrar renovo? Descanso, só em Jesus de Nazaré. Agora, você já viu gente pagando uma parcela mensal para ter um encontro com Jesus? Você já viu gente se programando para ter um tempo extraordinário com Jesus? Você já viu alguém indo para uma chácara para ter um encontro com Jesus? Só numa viva face a face. Eu não sei se você está me entendendo. Eu falei que eu fui para dizer que eu não tenho nada contra ir, mas eu não tenho essa ilusão, irmãos. No fim de ano eu vou viajar para Santa Catarina, para a casa do meu sogro, da minha sogra, e lá eu vou para a praia, e a praia vai me trazer refrigério. Vai? Traz? Não, uma das coisas que mais dá dinheiro na terra é turismo. E se o turismo refrigerasse a alma de alguém, desse descanso, estaria todo mundo numa boa. Quem está me entendendo, levanta a mão para o céu. Eu vou repetir para você: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. O alívio, irmãos, nós encontramos em Jesus. Fica tranquilo, meu amor, nós vamos viajar ainda para a Alemanha. Se Jesus não vier, é porque meus filhos querem ir, e tem gente que mora lá que diz que nós temos que ir, e tem gente que aparece dizendo que tem que ir, ficar 18 horas dentro de um avião.
para ir lá num outro país onde o povo fala de um jeito que a gente não consegue entender. A minha esposa consegue. Você está conseguindo me entender? O descanso, o renovo, o alívio, você encontra lá no teu quarto. Quando você fecha a porta e em secreto você fala com aquele que te ouve em secreto e que publicamente te recompensa. A Sofia está pensando se ela vai querer festa de 15 anos ou se ela vai querer viajar. Para qualquer um dos dois pedidos tem que orar bastante. Jesus enviou 72 pessoas, e essas pessoas tiveram coragem para ir, e eles foram enviados para servir as pessoas com paz e com cura. Paz e cura que Deus opera independente do seu estado e do meu estado. Paz e cura que o nosso Deus opera por causa do nome que está acima de todo nome. Paz e cura que se manifesta através de Jesus Cristo de Nazaré. Paz e cura que você tem direito de usufruir. Apóstolo Lucas, por que eu não estou usufruindo? Porque você é cristão, você é cristã, mas a sua fé está morta. O senhor está me ofendendo. Eu não quero te ofender, eu quero te instigar a sair do lugar que você está, tá bom do jeito que está, não está bom. Eu me lembro, quando o caroço nas costas do meu filho ia crescendo, um osteocondroma, dia após dia ia crescendo, dia após dia crescendo, e eu era afrontado sempre. O senhor ora por um monte de gente, Deus cura, por que ele não cura seu filho? Será que o senhor não está em pecado? O que eu fazia com aquela palavra? O que você acha que eu fazia? Entrava aqui e saía por aqui, porque se você der ouvidos, você para de orar. Quando a minha esposa me prensou na parede, dizendo que eu tinha que ajudá-la a orar pelo meu filho, eu orei junto com ela, ela não vai lembrar, mas umas 60 vezes. Depois das 60 vezes, ou das 100 vezes, sei lá, eu fiquei com vergonha de orar junto com ela, porque eu orava e não acontecia nada. Eu passei a orar sozinho, toda noite. O menino estava dormindo, nem estava ouvindo eu orar, porque eu vou ser sincero, eu ficava constrangido de orar por ele. Porque eu orava e não acontecia nada. Então só eu e Deus. O guri estava dormindo, ia lá, ungia a testa, levantava o pijama e pedia para Deus tirar o caroço. Mais de 300 vezes, insistindo, até que numa quinta-feira, 6 horas da manhã, eu fui conferir se o caroço... esse aí. Só que ele foi curado com 8 anos, aqui ele tinha 4. Eu fui lá para conferir e não estava mais. Mas e aí se nós nos conformássemos? Se eu me conformasse, puxa, 100 vezes já orei e não aconteceu. Com 16 anos vai fazer a cirurgia e certamente estaria do tamanho de uma bola de futebol de salão. Quem está me entendendo? Não me leve a mal, eu não quero te ofender, eu quero instigar a sua fé, para você crer que o seu Deus pode sim fazer algo em seu favor. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar. E esse texto sagrado de Lucas 19 narra o que 72 pessoas encontraram, experimentaram, vivenciaram e experienciaram. E hoje eu quero me ater a apenas 3 grandes lições, que essa maravilhosa experiência que os discípulos de Jesus vivenciaram, simplesmente por obedecer. Eles viveram o que viveram, porque tiveram coragem para obedecer. Para ficar mais fácil, o meu e o teu entendimento, quero fazer 3 perguntas. Primeira, qual o resultado da obediência à vontade de Deus? Qual é o resultado da obediência à vontade de Deus? Como é que pode um homem, estando preso numa masmorra, foi dito aqui na terça-feira pelo pastor Amaral, Paulo e Silas, num lugar terrível,
conseguir cantar hinos de louvor a Deus. Como? Isso é resultado do quê? Resultado de obediência à vontade de Deus. Nesse texto sagrado, qual o resultado da obediência à vontade de Deus? Abra comigo em Lucas capítulo 10, versículo 17. O mesmo texto que nós lemos, mas agora mais uma vez, versículo 17 apenas, está escrito: então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Qual o resultado de esses homens e certamente mulheres juntos, eu acredito? O que eles obtiveram da sua obediência em ir para a casa de pessoas que eles não conheciam, para levar a paz do Senhor e a cura que o Senhor pode operar, a cura que os discípulos podem operar em nome do Senhor Jesus Cristo. Qual o resultado? Muita felicidade. O texto sagrado diz que eles voltaram com muita felicidade, eles voltaram com alegria transbordante, resultante da prática de fazer o bem, da prática de cumprir o propósito de Deus. Alegria, amados, é fruto do Espírito Santo. Alegria da salvação, algo que você pode ter que não depende de circunstância nenhuma, vem pela convicção de um nome estar escrito no livro da vida e de você ter intimidade com Deus que mora dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Agora, esse texto sagrado diz que eles voltaram com muita felicidade. Felicidade é algo que eu posso experimentar a partir de uma prática contínua de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Fazer a vontade de Deus de vez em quando pode gerar alguma alegria dentro de mim, principalmente porque eu me lembro, não, tudo bem, esse mundo não está fácil, mas eu vou conhecer um novo céu e uma nova terra. Isso traz um alívio, sim ou não? Traz uma alegria, sim ou não? Traz. E tantas alegrias que nós vivemos na presença de Deus, na comunhão, em outros lugares. Mas muita felicidade é para quem cumpre aquilo que Deus requer de modo claro e específico. A alegria transbordante está no centro da vontade de Deus. O resultado da obediência à vontade de Deus é muita felicidade. Amados irmãos, nós não estamos encontrando por aí muita gente nesse estado de muita felicidade, sim ou não? Não. No Brasil nós temos 50 milhões de evangélicos sem evangelho, e a maioria você não encontra muito feliz, você encontra com muita raiva, você encontra com muita preocupação, você encontra com muita reclamação, você encontra com muita melindrice na alma, mas muita felicidade a gente não anda encontrando por aí, verdade ou mentira? Sabe por quê? Provavelmente a maioria não está fazendo a vontade de Deus. A maioria do povo que forma a igreja de Deus hoje, a maior parte do tempo quer que Deus faça a sua própria vontade. Eu e você sabemos que os sinais estão se cumprindo, mas o que mudou na sua vida desde que você está enxergando que o fim está chegando? Você está preocupado com o seu parente que está indo para os quintos dos infernos? Talvez os seus pais, seu colega de trabalho? A gente vai levando a vida. E sabe onde é que nós encontramos muita felicidade? Quando nós vamos em encontro das pessoas para servi-las com a paz e com a cura que Jesus pode manifestar através das nossas vidas. E aquilo que você dá para os outros precisa passar primeiro por você. Você pode levantar a mão para o céu e dar glória a Deus? A maravilha de servir a Deus é essa. Jesus enviou os 72 no nome dele. Ele não estava junto, mas aquilo que eles operaram precisou passar por eles. Deus nos levanta como canais em suas mãos. Eles não apenas manifestaram muita felicidade, eles tiveram experiências sobrenaturais.
E para eles a maior de todas qual foi? A maior de todas foi os demônios se submeterem a eles. Você já teve uma experiência sobrenatural dessa? Se você não teve, Deus quer que você tenha. Só que você precisa ter coragem de ir. Eu já contei aqui essa história, muitas vezes vou contar mais uma. A primeira vez que eu expulsei um demônio, eu era novo convertido. Levei uma família para Cristo e a moça da família ficava endemoniada toda sexta-feira. Lá na igreja que eu participava, ninguém tinha poder para expulsar demônio, inclusive eu. Não sabia como é que expulsava. Levei lá para os irmãos da igreja pentecostal do nosso Senhor Jesus Cristo. E um dia desse, indo para lá, quem já ouviu essa história? Quem já ouviu? Pouca gente, que interessante. Eu estava na minha bicicleta Monarch verde, seminu, camisetinha, regata, furadinha, short de jogador de futebol da década de 90, era aqui em cima, parecia sunga. E cheguei lá, os irmãos consagrados a Deus, camisa até o punho, pulso, calça social, e a 30 metros da casa, sai dela, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tem gente que pensa que é a impostação da voz que faz o Satanás sair, né? E eu ouvindo aquilo, cheguei na casa, quando entro na cozinha da casa do pastor, o demônio falou, chegou o Todo-Poderoso, olha as canelas dele. Meu maior complexo de inferioridade foi, minhas canelas finas, foi, hoje não é mais, graças a Deus. E o demônio sabe, qual é o ponto fraco de cada um de nós. Foi direto nas minhas canelas finas. E eu virei para a moça que estava com o demônio e falei, saia dela, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu? Saiu da moça e entrou nos irmãos, porque os irmãos, na linguagem e na expressão popular, ficaram possessos de raiva. Como é que esse luterano seminu expulsou o demônio? É porque ele está com um demônio maior do que o demônio que estava nela. E eu fiquei muito mal. Ali a pouco, a esposa de um homem que até hoje o mais usado que eu já vi na terra, caiu assim, que nem um poste. Quando ela volta, Deus exortou aquele povo todo consagrado que estava lá, e a máxima foi, o demônio já estava para ir embora, porque não aguentava mais ouvir a voz de vocês estavam disputando quem que era mais ungido, quem tinha mais poder, e chegou o meu filhinho, e simplesmente repetiu o que ouviu de vocês, e o demônio foi embora. Qual que é a grande questão aqui? A grande questão é que muitas vezes nós nos orgulhamos da nossa fé evangélica. Eu não, eu sou evangélico. Um evangélico que acredita no evangelho, só não pratica o evangelho. Eu lembro na minha casa, quando nós éramos católicos apostólicos romanos, nós passávamos mais tempo na presença de Deus do que agora. Porque lá na minha casa tinha terço, segunda, quarta e sexta. Para rezar o terço inteiro leva mais ou menos quanto tempo? 40 minutos? Meia hora? Por aí, no mínimo, bem rezadinho. Antes de dormir, mesmo que tivesse rezado o Pai Nosso, o terço era Pai Nosso, Ave Maria, Credo Apostólico, Salve Rainha, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus, do Espírito Santo, meu santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confio a piedade divina, sempre rege, me guarda, me governa, me ilumine, amém. Quantas orações? 6. E hoje nós, evangélicos, não sou evangélico, não adoro ninguém que morreu, só o meu carro que está vivo, a minha casa. Nós oramos 3 minutos por dia, contando com café, almoço e janta, porque tem que agradecer. Pergunta para o seu vizinho, você está nesse estado? Tomara que não, em nome de Jesus, porque nesse estado nós não experimentamos muita felicidade, irmãos. E o que o Senhor quer dar para mim e para você é a experiência de transbordar de alegria, de ter muita felicidade, de ter experiências sobrenaturais com Ele. O demônio não saía daquela jovem, porque os irmãos estavam ali orgulhando-se da sua santidade, disputando quem tinha mais poder. Chegou um jovem novo convertido, repetiu o que eles falaram e o demônio saiu, porque eu confiei apenas numa pessoa, em quem? Em Jesus de Nazaré. Cutuca o seu vizinho, pergunta para ele, você está entendendo? Claro que nós temos que ter vida correta,
mas não é você não errar nunca, entre aspas, que faz você ser instrumento poderoso nas mãos de Deus, é você depender daquele cujo nome está acima de todo nome, aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz, aquele que disse que agora nós morremos para o pecado e vivemos para a glória de Deus. Posso ouvir um amém da sua boca? Qual o resultado da obediência à vontade de Deus? Repita comigo: muita felicidade. Segunda pergunta: quem eram essas pessoas tão poderosas em obras? Afinal, o que Jesus falou quando eles voltaram foi algo tremendo. Quem eram essas pessoas? Abra mais uma vez em Lucas 10. Agora vamos ler o versículo de número 1. Havendo passado esses acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. Olhe para cá, por favor. Se você ler o capítulo 9 de Lucas, você vai ver que primeiro Jesus enviou os 12 discípulos, aqueles a quem ele escolhera. Depois dos 12 serem bem-sucedidos, ele enviou aqueles que vieram através dos 12. E eles certamente foram bem-sucedidos, porque outros 72, no total de 156, quiseram ir também. E quando estes voltaram, eles voltaram no estado de muita felicidade. Ou seja, o que faz a grande diferença é em nome de quem eu estou indo, para que eu estou indo, qual o propósito da minha ida, porque é preciso dizer que os discípulos mais velhos dessa turma tinham menos de 3 anos de conversão. Então esse pessoal não foi bem sucedido porque eles sabiam grego e hebraico, esse pessoal não foi bem sucedido porque já tinha lido todo o Antigo Testamento inteiro, esse pessoal não foi bem sucedido porque eles são dizimistas há 50 anos, todos eles eram novos convertidos. Quem aqui tem menos de 3 anos de caminhada cristã, levante a mão. Olha aí, tem um moço, tem mais uma, menos de 3 anos, a maioria de nós tem mais de 3 anos de convertido. Esse pessoal poderoso em obras, eram todos novos convertidos. Vira para o seu vizinho e diga: todo mundo novo convertido. Essas duplas de 2 eram compostas por novos convertidos. E o que fez a grande diferença na vida deles? O que fez a grande diferença na vida deles foi eles obedecerem à ordenança. E a ordem de Jesus está no versículo 4, não leveis bolsa, nem mochila, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. O sucesso da missão desses 72 novos convertidos estava na dependência de Deus. E às vezes, nós vamos ficando tão velho na fé, que vamos ficando sedimentado, ou sedimentário. Tem o sedentário. Quem já ouviu falar do sedentário? O que é sedentário? Quem faz muito tempo que não faz exercício. E o sedimentário? É aquele que já virou uma rocha, de tanto tempo que faz que não exercita nada. E muitas vezes nós não estamos exercitando a nossa fé. Então nós já não estamos nem sedentário na fé, nós estamos sedimentário. Mas Deus é aquele que é poderoso para ressuscitar quem morreu e fazer dele um ressurreto que manifesta a labareda de fogo na terra. E essa é a vontade dele para a sua vida e para a minha. O que Jesus disse? Não se preocupe em saber muito, não se preocupe em levar muito, vão apenas com a certeza de que em meu nome vocês vão encher de paz as casas que se abrirem para você, em meu nome vocês vão curar os enfermos, em meu nome vocês vão expulsar os demônios.
Diga para o seu vizinho: você pode, não por causa de você, mas por causa de quem mora em você. É a realidade. Jesus também disse: não saudeis longamente a ninguém pelo caminho. Jesus estava dizendo que é necessário manter o foco. Nós temos um chamado de Deus para as nossas vidas, mas às vezes nós nos ocupamos com tantas coisas deste mundo, com tantas coisas passageiras, nós estamos tão distraídos que nós nos esquecemos quem nós somos. Nós esquecemos que nós estamos aqui apenas de passagem. E o nosso serviço mais glorioso, a nossa função mais maravilhosa na terra é apenas um disfarce, porque o que nós somos é embaixadores e embaixatrizes do reino de Deus nessa terra. Quem eram esses 72? Novos convertidos que tiveram a coragem de obedecer. Era gente parecida com você, era gente parecida comigo, que tiveram a capacidade, a coragem de simplesmente obedecer. Se você tiver a coragem de obedecer, você também vai voltar com a maravilha de ter tido experiências gloriosas e poderosas com Deus. Você pode dizer um amém junto comigo? É curioso, irmãos, que as experiências mais maravilhosas que nós temos geralmente é no começo da vida cristã. Por que será? Por que será? Não é? E não deveria ser assim. As experiências com Deus também deveriam ir num crescendo. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse é o querer de Deus para a sua vida e para a minha vida. Deus quer que nós nos ocupemos com aquilo que Ele mais ama. O que é que Deus mais ama na terra? Pessoas, vidas. Amém? Vamos concluir. Que risco corremos quando decidimos fazer a obra de Deus? Certamente você aprendeu o que eu aprendi. Cuidado, não leia a Bíblia demais, senão você fica meio bilolado. Vai com calma, não ora muito, senão você vai ficar fanático. Para que jejuar tanto? Jejum não é tão bom assim. E olha, esse negócio de se consagrar demais é perigoso, porque você se aproxima muito de Deus, o diabo vai para cima de você. Na verdade, o ditado é assim: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quem conhece esse ditado? Agora é o que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz: sujeite-se a Deus, consagre-se a Deus, ore a Deus, leia a palavra de Deus, jejue, e o diabo fugirá de vós. É o contrário, e é por isso que ele faz de tudo para você não ler, para você não orar e para você não jejuar. Porque se você lê a palavra, a sua fé é fortalecida, se você ora, a sua ansiedade é diminuída quase no zero, seus medos desaparecem, e se você jejua, você se torna labareda de fogo. Jesus falou que onde a luz chega, as trevas têm que sair, e nós aprendemos na igreja, que com a consagração atrai o cão. Não, a Bíblia diz que consagração faz o cão fugir de nós. O que acontece quando decidimos correr o risco de fazer a obra de Deus? Vamos ler juntos? Nós já vamos encerrar agora. Lucas capítulo 10, versículo 17. Então, os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Ao que Jesus lhes revelou: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. O Espírito de Deus está trazendo algo aqui
que era para eu ter falado lá no começo. Se ele está trazendo, eu vou lembrar. Certamente alguém pode estar pensando, mas como é isso? Eu não vou sofrer nenhum mal. Eu tenho servido pessoas, eu já servi pessoas, mas eu só me lasquei. Ah, você deve ter deixado para trás algum princípio elementar, como aquele básico que eu sempre cito, o mesmo: perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E o que eu mais conheço é cristão, é cristã, é discípulo de Jesus, que diz assim: mas eu não consigo perdoar, eu não quero perdoar, a pessoa não merece o meu perdão, eu não sinto no meu coração. E aí a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E é simples assim: se você não perdoa, Deus também não pode te perdoar. E se Deus não pode te perdoar, mesmo você tendo sido batizado, tendo seu nome escrito no livro da vida, e quem sabe talvez até ora em línguas, há um rombo no muro que te protege, e o cachorro pode entrar e morder as suas canelas. Ele não pode morder o seu pescoço e te matar, mas ele pode fazer com que a sua vida, que era para ser abundante, independente da circunstância, seja mais sofrimento e agrura do que cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Quem está me entendendo? A Bíblia diz: quem roubava, não roube mais. A maioria não rouba mais, ou quase todo mundo. Mas tem uma outra coisa que muita gente cai: aquele que mentia, não minta mais. Oh, coisa comum na vida da maioria dos crentes, uma mentirinha desnecessária, absolutamente desnecessária, mas que faz um mega rombo no muro, quase do mesmo tamanho daquele da falta de perdão, porque mentira tem pai. Quem é o pai da mentira? É ele. Quem está me entendendo? Então o problema nunca será Deus. O problema é eu, como filho, conhecedor, mas decidido a viver do jeito que eu quero, não do jeito que o meu pai quer. Mas vamos para cá. Que risco corremos quando decidimos fazer a obra de Deus? Irmãos, olha que maravilhoso. Jesus enviou quantos discípulos? 72. Quantos voltaram com a vitória? 72. Certamente ali tinha pessoas muito diferentes uma da outra, gente mais preparada, gente menos preparada, gente mais de bem com a vida e gente menos bem com a vida, mas todos foram, todos obedeceram e todos voltaram muito felizes. Deus não faz acepção, o que faz a diferença é a obediência. Todos os 72 voltaram vitoriosos. E quando eles disseram: olha, Senhor, que top! Os demônios simplesmente batiam em retirada quando nós mandávamos. Jesus falou: não é só para isso que eu mandei vocês. E a alegria maior não deve ser essa. A alegria maior não é ver demônio correndo. A alegria maior deve ser ver pessoas correndo para os meus braços. A alegria maior deve ser o nome estar escrito no livro da vida. Jesus não disse que não é importante o demônio sair, mas ele disse que mais importante ainda é as pessoas se renderem. Agora Jesus disse para eles: o que vocês fizeram é maior do que aquilo que vocês viram, porque eu vi Satanás despencando do ar por aquilo que vocês se deixaram usar. Irmãos, Deus faz coisa através de nós que nós nem imaginamos. E Ele pode fazer coisas muito maiores do que tudo que nós já experimentamos. Nós só precisamos nos encorajar para ir fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Posso ouvir um amém? Mas o que pode acontecer quando nós decidimos fazer a obra de Deus? Olha o que Jesus disse: e nada, nem ninguém vos fará qualquer mal. Lá pelos idos de 1997, a minha mãe fez para mim um xarope de mandacaru. Quem já ouviu falar de mandacaru? Cura bronquite,
e outras coisas terríveis de respiração. E uma jovem ruiva passou lá por Santa Catarina, São Bento do Sul, com seu pai, e a moça tinha bronquite, e eu fiquei de olho na moça. E eu, por puro altruísmo, por pura bondade, resolvi sair de Campo Grande para ir até Itajubá. Você conhece Itajubá, em Minas Gerais? Itajubá, irmãos, é um pouco para frente de onde Judas perdeu as botas. E eu fui até Itajubá para levar o xarope de Mandacaru, interessado na moça ruiva. Mas vamos deixar a história da moça para lá, né? Porque tem gente que às vezes manifesta ciúme retroativo. Mas o fato é que eu cheguei lá com o xarope de Mandacaru, e então fiquei 3 dias na cidade, conheci melhor a moça e descobri que ela era um xarope mais denso do que o xarope de Mandacaru. Tudo bem, levei o remédio e ouvi histórias tremendas, poderosas do pai da moça. Um senhor já naqueles dias de 70 e poucos anos, inglês, que veio para o Brasil e missionário da igreja presbiteriana. Quem já ouviu falar? Aqueles que se acham labareda de fogo, chamam os presbiterianos de sorveterianos, porque dizem que eles são meio frios, eles não acreditam nos dons. E tem alguma coisa a ver. Mas veja bem você, como Deus não enxerga como nós enxergamos, Deus não mede como nós medimos. Uma das histórias mais tremendas que eu ouvi desse senhor, porque nós estamos falando aqui sobre o que pode acontecer, que risco corremos quando decidimos fazer a obra de Deus. Um cidadão chegou até ele numa dessas evangelizações feitas na praça, porque praça, irmão, já foi o lugar de maior entretenimento das cidades. Quem sabe disso? Um cidadão chegou com uma espingarda do lado e disse: eu já vim aqui 5 ou 6 vezes para matar você, mas todas as vezes que eu miro em você, entra um homem de branco na sua frente. Todas as vezes que eu estou pronto para te matar, entra um cidadão de branco na sua frente, e hoje eu vim aqui para entregar minha vida para esse cidadão. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Você entendeu? Quem eram os 72? Novos convertidos. Quem era esse senhor de 70 e poucos anos que me contou essa história? Um pastor presbiteriano, um homem que nem fala muito alto, não muda o tom da voz, mas servo de quem? De Jesus de Nazaré. Espingarda apontada na testa, entrava um homem de branco na frente do pistoleiro. Na 6ª vez o pistoleiro foi lá se render àquele pregador por causa daquele homem de branco que protegia ele. Esse homem de branco é o dono da sua vida. Foi ele que te comprou a preço de sangue na cruz do Calvário. Fique de pé em nome de Jesus de Nazaré. Repita comigo: fazer a vontade de Deus. A obra do nosso Pai só faz bem para quem está fazendo e para quem está recebendo. Vamos repetir: fazer a obra de Deus, a obra do nosso Pai só faz bem para quem está fazendo e para quem está recebendo. Feche os seus olhos, por favor. Eu vou ler Lucas 10, 2. E Jesus lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação, ao Senhor da seara, que mande obreiros para fazerem a colheita. Maravilhoso Deus, bendito e poderoso Pai, eu te engrandeço e te agradeço pela vida de cada filho e filha do Senhor, que nessa noite veio prestar culto a Ti nesta casa de oração. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, porque o Senhor tem um chamado para nós. Obrigado, porque o Senhor confia em nós e nos enxerga do jeito que nós estamos agora, já como mais que vencedores. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou para nos enviar para servir, para fazer aquilo que está no Teu coração.
Obrigado, Pai, porque nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos, ó Pai, viver uma paralisia nesses últimos dias, onde o mal está prevalecendo sobre a face da terra. Dá para cada um dos meus irmãos e irmãs, meu Deus, essa convicção de que nenhum mal pode manifestar nas nossas vidas, a não ser que o Senhor tenha um propósito para isso. Ajude os meus irmãos e irmãs que aqui estão, Pai, a terem a convicção absoluta de que quem nós já somos e o que nós já temos é suficiente para o Senhor operar através de nós sobre a vida de pessoas que não sabem quem são e que nada têm. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós não queremos viver com muita raiva, nós não queremos viver com muito estresse, nós não queremos mais viver com muita preocupação, nós queremos aguardar a trombeta soar, experienciando muita felicidade, meu Pai. Então nos encoraje nesta noite, ó Pai, nos livre, ó Pai, da zona de conforto, e venha sobre nós com cura para a alma, venha sobre nós com cura para o físico, venha sobre nós com cura mental, com libertação de cadeias e de fortalezas mentais, sofismas que têm impedido os filhos de viver os princípios e experienciar o assombrosamente maravilhoso da parte do Senhor. Deus Todo-Poderoso, como o Senhor enviou os 12, os 72 e depois mais 72, nós como igreja queremos ser enviados, Pai. Nós como igreja queremos ir, Pai. Nós como igreja queremos alcançar famílias, pessoas, transportando-as das trevas para a Tua maravilhosa luz. Nós não queremos apenas, ó Pai, ser curado, ser abençoado, nós queremos ser instrumento de cura e da manifestação da Tua bênção. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a Tua boa mão prevaleça sobre cada um dos filhos e filhas que aqui estão, e que o Senhor nos levante como uma igreja poderosa nessa terra, um povo que se preocupa, Pai, não apenas com os benefícios temporários que o Senhor pode dar e vai continuar dando, mas um povo ligado, ó Pai, no Teu coração, preocupado com aquilo que mais Te preocupa, que são as vidas entregues, transportadas das trevas para a Tua maravilhosa luz. Em nome de Jesus, ó Pai, mova dentro de nós uma compaixão tal, que nos faça, se for preciso, tirar 1 hora do sono, para clamar pela manifestação da Tua glória, a fim de que nós sejamos homens e mulheres que experimentam muita felicidade por fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Essa é a minha oração, Pai, junto com a Tua igreja, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Sente-se, por favor. Nossos avisos agora ficam para o final. Mais 5 minutos e nós estaremos nos despedindo. Amados irmãos em Cristo Jesus, estejam atentos aos avisos da semana. No próximo dia 21 de junho, sexta-feira, às 19h30, na sede da Aliança Cristã, acontecerá mais um evento das mulheres com propósito. Será um tempo precioso, onde elas discutirão temas importantes e compartilharão experiências. Se prepare para uma noite transformadora. Não falte. Atenção! O Ministério da Família tem a imensa alegria de convidar você, sua família e amigos para o culto Família à Maneira de Deus, culto de colheita. Prepare-se para um momento glorioso com louvores emocionantes e testemunhos impactantes dos nossos irmãos que participaram dos cursos da família. Será no dia 6 de julho, às 19h, na sede da Aliança Cristã. Este culto é para todos, casais, jovens, adultos solteiros, divorciados, viúvos e convidados. Venha celebrar conosco as maravilhas e os prodígios do Senhor. Aproveite esta oportunidade para convidar aqueles que você ama e estima. Será um tempo precioso na presença de Deus que você não pode perder. Aviso importante. Temos o prazer de anunciar o novo Ministério da Aliança Cristã, ASAC, Assistência Social Aliança Cristã. Este ministério oferecerá uma variedade de atendimentos para apoiar a saúde mental e emocional da nossa comunidade.
Atendimentos disponíveis: Altair Bernal, sociólogo e master terapeuta. Cleusa, terapeuta, transtorno depressivo e de ansiedade. Cleide Lima, psicanalista clínica e terapeuta. Emanuele, psicóloga clínica. Luciana Reis, psicóloga clínica, psicoterapeuta, Gestalt terapeuta. Márcia Marcondes, psicóloga clínica, terapia cognitivo e comportamental. Estamos aqui para oferecer suporte e ajudar você em sua jornada. Para mais informações, no balcão de ministérios. A Escola de Ministérios da Aliança Cristã está de cara nova. O EMAC agora está dividido em módulos. Módulo 1, curso de formação de obreiros. Módulo 2, curso avançado de líderes. Módulo 3, curso de qualificação de diáconos. Módulo 4, curso de oratória. As inscrições já estão abertas. Não percam mais tempo. Venha fazer parte do novo. Atenção! A partir de junho, o culto Expressão Conecta acontecerá no segundo e no último sábado de cada mês. Além disso, às terças-feiras, temos culto Expressão Teens para adolescentes, às 19h30. Amados irmãos, caso queiram maiores esclarecimentos sobre os eventos do mês, passem no nosso balcão de ministérios. Maravilha divina. Amados, esse culto do dia 6 de julho, é um sábado, vai ser um momento onde as pessoas que fizeram os cursos vão ter a oportunidade para testemunhar aqui. É um momento muito interessante para você convidar amigos, pessoas que estão precisando de uma reorientação, por exemplo, para o casamento, gente que sofre desde sempre na administração financeira, pessoas que estão desesperadas, que não sabem lidar com os filhos. Falta gente em Campo Grande assim, né, com esses probleminhas aqui? Não. Então, mire em pessoas e já comece a orar por esses seus conhecidos que você pode trazer no dia 6 para ouvir testemunhos, fazer inscrição. Esses cursos não acontecem aqui na casa de oração. Geralmente é nas casas dos irmãos espalhadas pela cidade. Então, se dedique, mire em alguém, testemunhe para essa pessoa, fale do que vai acontecer aqui no dia 6 e traga alguém junto com você, no nome de Jesus de Nazaré. As mulheres com propósito do dia 21, vai ter uma pregadora de Santa Catarina. Eu conheço bem essa pregadora, catarinense. O povo está com dificuldade até para rir, eu acho que é o cheiro da feijoada. Vamos ficar de pé? Apóstolo Lucas, e essas pranchetas aqui na frente? Essas pranchetas, irmãos, é para o jejum que nós vamos fazer a partir de amanhã. Nós vamos jejuar de amanhã até o dia 30 de junho. Todo dia? Não. Você escolhe um dia para jejuar. Se você escolher uma segunda, até dia 30 vai ter 3 segundas para você jejuar. Se você escolher a terça, vai ter 3 terças. Qualquer um dos dias que você escolher, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vão ter 3 até o dia 30. E qual o propósito do nosso jejum? Nós vamos nos colocar diante de Deus em jejum e oração, clamando que Ele ordene aos anjos dele para amarrar as forças espirituais que impedem as pessoas de abrir as suas casas para que a paz do Senhor chegue. Quem me entendeu? Segundo propósito, identificar os filhos da paz. A casa que vai se abrir para você e mais uma pessoa entrar e voltar lá mais 6 vezes, 7 vezes, para que essas pessoas conheçam aquilo que nós já temos. Cada vez que você for, você vai levar uma chave para essa pessoa. É uma chave, é um ensinamento bíblico. Último motivo do nosso propósito de jejum, que o poder de Deus encha a nossa vida como igreja e use as duplas de mensageiros da paz na plenitude do poder do Espírito Santo. Amém? Então nós vamos orar, depois por favor passe aqui, coloque seu nome em um dos dias, coloque seu telefone. Se você colocar o telefone, nós vamos poder mandar o que eu acabei de ler aqui, direto no seu WhatsApp e mais algumas orientações. Amém? Faça assim com a sua mão. Que o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, te encha de bom ânimo, de coragem, de força, de ousadia, de intrepidez, para se deixar enviar
para onde o Espírito de Deus quiser que você chegue, a fim de que Ele te use poderosamente, em nome de Jesus de Nazaré. Que o Deus Altíssimo te esconda debaixo de suas asas, e nesses dias te livre de perigos, de pragas e de pestilências pós-modernas, e te faça prosperar enquanto a trombeta não soar, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Antes de ir para a feijoada, passe por aqui, coloque o seu nome em um dos dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Participe desse propósito de transportar vidas das trevas